Natal, eu consegui marcar um culto. Nesse culto foi minha família toda. E foi uma coisa que eu consegui repetir até hoje. Juntou tem tia minha, prima minha, que elas não vão na igreja até hoje. Por quê? Eu reuni eles para um culto, chegava no culto, um senhor, um evangelista, ele sem sabedoria ali, hoje eu entendo, ele expressou o evangelho de uma forma que não ofendeu a minha família. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive, até hoje, para ver que teve bodas de ouro com uma tia minha. Tem uma filha dela que não vem porque ela pegou a partir do momento um ranço de igreja evangélica, um ranço dos evangélicos, porque a forma que ele falou ali, em vez de ele ganhar a família para Jesus, ele dispersou mais ainda. Porque despertou ódio, despertou ira. Então Deus naquela época foi uma experiência que eu tive, pode ver, nos nossos cultos aqui, a gente tem a preocupação de não ofender a religião de ninguém, de não ofender a fé de ninguém, porque o evangelho é pregado com amor. Eu falei que até uma frase que eu li há anos atrás, do Ravi Zacarias, que ele fala: não adianta dar uma rosa para a pessoa cheirar, depois que eu cortei o nariz dela. Então não adianta eu vir com o perfume do evangelho, depois que eu já cortei o nariz da pessoa. Então a gente tem que saber expressar a verdade de Deus, primeiro, com amor, simplicidade e temor. Porque não adianta, como eu falei, às vezes eu estou expressando algo no meio evangélico, ou agora a gente vai falar um pouquinho do catolicismo, e a gente sai daqui, tipo assim, uma soberba, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Não, o conhecimento de Deus em nós, ele produz humildade e paciência. Então, se a Tainá sabe e o Dudu sabe, a Tainá vai ter paciência até um dia o Dudu chegar no mesmo patamar. Então, diante disso, eu falei, eu tive essa experiência ruim, então é um tema que eu procuro abordar com muito carinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Amém? O que a gente vai falar? Primeiro ponto, que é muito importante, mano, eu falo muito. Hoje, exemplo, se eu tivesse uma menina, um dos nomes provavelmente que seria Maria. Eu gosto muito do nome Maria, gosto muito do nome Denise. Então existe um conselho que o evangélico não gosta de Maria. E isso é mentira. Isso é mentira. Nós respeitamos a figura de Maria como nós respeitamos Moisés, Abraão, Isaac, Paulo, João. O que a gente vai ver ao longo do estudo é o quê? O que nós não acreditamos é que hoje se consegue ter acesso a ela. Mas não tem como você não gostar de uma pessoa que gerou o Filho de Deus, que fez a obra de Deus, uma jovem de menos de 18 anos, que enfrentou uma sociedade para trazer Jesus. Então, pelo contrário, que em nome de Jesus, os nossos jovens, as nossas jovens possam ser igual Maria, que enfrentam a sociedade, enfrentam os costumes, que sintam a dor, mas que levem Jesus ao mundo de hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria partir é esse. A gente tem que deixar bem claro para as pessoas o quê? Que Maria é um personagem bíblico que a gente ama também. Que me parece que o evangélico ele ama todos os personagens da Bíblia e não ama Maria. O que a gente não concorda é a forma que as pessoas abordam Maria. Amém? Tem uma apostila aqui, depois eu vou deixar ela com a Leidmar. Quem tiver um interesse de xerocar e escanear, xerocar, é bem bacana. Irmãos, vai ficar R$3, R$4, você vai ter um material top, uma apostila top, um material de qualidade, para o quê? Às vezes você não trouxe, é bom trazer o caderno, tá, tem que trazer o caderno para o culto de quarta, para ir anotando, e você vai ter um material lá de acesso fácil, amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar é o quê? A Bíblia fala em 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então eu não posso falar o que eu acho, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso falar o que eu quero. O princípio do ensino bíblico saudável é eu falar segundo a palavra de Deus. Eu acho que isso existe, eu acho que aquilo não existe. Não, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ensinar, ensine segundo a palavra de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? A gente vai abordar alguns materiais que são paralelos à palavra de Deus. Existem alguns títulos, tá? Alguns títulos que a gente vai ver que o pessoal dá para Maria.
Primeiro título, Rainha dos Anjos. Segundo título, Advogada dos Pecadores. Terceiro título, Refúgio e Consolação dos Aflitos. Quarto título, Padroeira do Brasil. Quinto título, Fiéis fazem pedidos, promessas e orações a Maria. E sexto, além de serem atribuídos milagres e curas a Maria. Então a gente vai entender nessa noite o que a Bíblia diz sobre isso, sobre ela ser padroeira do Brasil, sobre ela ser rainha dos anjos. Uma revista chamada Salmos e Anjos, do ano de 2003, série número 25, isso aqui é um documento, tá? Depois você pode pesquisar que tem. Ela vem dizendo o seguinte, olha só, não podíamos fazer, presta atenção, leia essa matéria. Depois se quiser pesquisar na internet, Salmos e Anjos, ano 3, número 25. Ela vem trazendo na sua página 12. Tudo isso aqui que eu falei. Advogada, rainha, refúgio, padroeira e fazedora de milagres. Amém? Então, peraí. Uma revista, ela vem dizendo que Maria é isso tudo. Alguém escreveu a revista, disseminou a revista no meio católico, dizendo que isso tudo. A Igreja Católica, ela tem uma segunda autoridade além da Bíblia, que é o Papa. Segundo a Igreja Católica, o Papa, ele tem um conceito de infabilidade. O que é infabilidade papal? O que o Papa fala tem o mesmo peso da palavra de Deus. Então, exemplo, eu sou o Papa. Essa cor, essa piada é engraçada, tá? Essa cor parece mais produto que Papa. Então, eu tenho que decorar esse meu lado humorista. Eu sou o Papa. Então, o que eu falo tem o mesmo peso do que a Bíblia. E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em 1 Pedro 4, versículo 11. Se alguém fala segundo a palavra de Deus. Então, nosso primeiro conflito da Igreja Católica é o quê? Para a Igreja Católica, o que o Papa fala tem o mesmo peso dos livros da Bíblia. E esse conceito de infabilidade papal ao longo da história, você vê o quê? Um Papa dá uma ordem, Bruno. Ao longo da história, o outro Papa dá outra ordem. Aí o Papa desmente o outro. A Bíblia não. Você não vai ver João contradizendo Pedro, você não vai ver Mateus contradizendo Gênesis, você não vai ver Apocalipse contradizendo Judas. Todos os livros da Bíblia, eles têm uma sincronia. Por quê? A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mais para frente, o diácono Gustavo que sugeriu, eu vou dar um estudo sobre o quê? Como a Bíblia foi formada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para você entender. Então, para a gente, o que vale no catolicismo, além da Bíblia, as declarações do Papa têm o mesmo peso. Então, o Papa declarou algumas coisas e isso é seguido na igreja dos nossos irmãos católicos. Nós não seguimos porque não estamos sujeitos debaixo da autoridade do Papa, não estamos sujeitos debaixo da autoridade de Roma. Os nossos olhos estão voltados para Jerusalém. Então, o nosso comando, o nosso coração, ele é voltado para Israel, ele é voltado para Jerusalém. Então, é muito importante a gente entender esse primeiro ponto. Então, quem decretou que Maria é uma santa milagrosa? O Papa. Quem decretou Maria padroeira do Brasil? Um Papa. Só que na Bíblia, em versículo nenhum, capítulo nenhum, você vai ver falando isso. Então vamos lá, estude a Bíblia, partindo do pressuposto que ela é a única autoridade suprema em questão de religião, fé e doutrina. Tem uma frase de João Calvino que eu gosto muito. João Calvino, ele fala o seguinte: não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina, pelo contrário, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Não é a igreja que vai determinar o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia diz o que ela quer dizer e nós nos submetemos ao que a Bíblia está dizendo. Então, quando você olha para a Bíblia, você não vai ver em momento nenhum a Bíblia dizendo a respeito de Maria ser o primeiro título, a Rainha dos Anjos. Pelo contrário, você vai ver o quê? A Bíblia dizendo que a autoridade, ela está com ela mesma. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos seus juízos dura para sempre.
João 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala, a palavra de Deus é a verdade. Então o grande problema que nós temos é o que? Exemplo, o espírita, ele pega a Bíblia, mas do lado ele tem um livro de Allan Kardec, que é o livro dos espíritas. O católico, ele tem a Bíblia, mas ele tem a bula papal. O testemunho de Jeová, ele tem a Bíblia, mas o testemunho de Jeová, ele tem aquela revistinha que é o Sentinela. Saber que toda religião, ela tem uma revelação paralela que complementa a Bíblia. Nós não, nós só acreditamos como eu li nos versículos anteriores, Salmo 119, João 17:17, nós acreditamos plena e convictamente na palavra de Deus. Então quando alguém abordar o Bruno, eu sou católico e tal, e o Papa falou, poxa irmão, nesse ponto a gente vai divertir, porque eu só acredito na Bíblia. A Bíblia para mim, por si só basta, porque a própria Bíblia, ela diz a autossuficiência dela. Ela vem dizendo nesses versículos que eu citei, que você anotou como referência, que ela é a única verdade. Então o que eu acrescento nela, o que a Bíblia fala? Paulo, ele vem dizendo o quê? Se algum anjo vir trazer um novo evangelho, isso é mentira. Então o nosso coração, ele está plenamente concentrado na Bíblia. Amém? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro título. O primeiro título que o catolicismo dá para Maria é Rainha dos Anjos. Quem está acompanhando, o anjo foi um tema bastante abordado, e a gente ensinou na aula de anjos que o chefe de todos os anjos quem que a Bíblia fala que é o chefe de todos os anjos? Jesus. A Bíblia deixa bem claro que ele é general de todos os exércitos, de homens e de anjos. Então, em momento nenhum, eu te desafio, qualquer um, evangélico, os irmãos, quem está nos visitando, a me mostrar na Bíblia, irmão Érico, aonde Maria está relacionada a comandar algum anjo. Tanto é que a Bíblia vem dizendo, Salmo 148, louvai-o todos os anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então todos os anjos e exércitos de anjos e de homens se louvam a Deus. A Bíblia vem dizendo, Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a criação... Teria visto na Bíblia, assim, diziam que algum anjo chamou Deus de Pai? Não. E por que nós, assim, nós podemos chamar ele de Pai? Porque ele é filho. O anjo não é filho, ele é só, assim... Na verdade, não. Os anjos também, quando você está fugindo do tema, mas eu vou te explicar. Você vai ver que em Gênesis 6 fala que os filhos de Deus e os filhos dos homens coabitaram. Então um dos termos que se refere a anjo na Bíblia é filhos de Deus. Eu nunca vi nenhum anjo chamar Deus de pai, mas eu já vi na Bíblia diversas vezes Deus chamou os anjos de filhos. Então eles também têm a posição de filhos. Então tanto é que em Gênesis, quando fala isso dos filhos de Deus, que encontraram com o filho dos homens, são os anjos. Então temos filhos de Deus. Os filhos de Deus cantavam Deus do princípio do mundo. Os filhos de Deus que estavam cantando Deus do princípio do mundo não era a gente, eram os anjos. Amém? Então voltando para o tema aqui. Então, eu ensinei muito bem explicado na aula sobre anjos, que Jesus, ele é o comandante dos anjos. Então esse título, que a gente abordou no início, Douglas, que a palavra é a verdade suprema. Então, a bula papal, ela não vale para a gente, porque a gente só acredita na palavra. Então na bula papal está falando que Maria é a rainha dos anjos. Só que na Bíblia, em momento nenhum, você vai ver esse comando de Maria sobre os anjos. Você vai ver sempre o quê? Jesus, Senhor dos exércitos, Deus, Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Então quem detém, a única pessoa que detém esse comando angelical é Deus.
Então eu coloquei aqui algo bacana. A palavra anjo aparece exatamente 200 vezes na palavra de Deus. Anjos no plural tem mais 88 aparições. Em nenhum momento ele menciona Aparecida como criadora, comandante, rainha ou governante dos anjos. Pelo contrário, até o diabo, quando tentava Jesus, ele reconheceu que ele era um anjo subordinado a Deus. Então, é o que eu falei, pode se estudar, eu acredito, eu penso, é a base nossa, 1 Pedro 4. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. É uma coisa que eu falo muito com a Vitória. Pastor, mas meu coração dói, e isso, não, a sua emoção, ela é subordinada ao que a Bíblia diz. Se você for falar, não fale pela sua emoção. Às vezes o casamento do Rony está difícil, eu vou pegar e falar assim, não, mano, pelo amor de Deus, então larga a irmã Marilda, arruma outra. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar pela emoção e pela dor do Rony. Eu tenho que falar segundo a palavra de... Rony, está difícil, mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está difícil, mas a Bíblia fala que Jesus transformou água em vinho, e ele fez isso num casamento. Então crê, irmão, luta, irmão. Aí às vezes na emoção, eu como irmão, como parente do Rony, não larga, não posso. Você tem que falar segundo a palavra. Então, não desrespeitando, mas é uma realidade. Biblicamente, em nenhum momento você vê essa autonomia. Mateus 4:6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem a teu respeito. Então você vê que a posse dos anjos é de Deus. Até o diabo fala: lança-te daqui, porque você vai dar ordem a teus anjos. Os anjos são de Deus. Os anjos trabalham para Deus. Então esse título que eu li no início, Rainha dos Anjos, ele não é bíblico. Então eu preciso que os irmãos, ao saber expressar, expressem com todo amor, carinho, respeito, porque eu falei, o conhecimento tem que gerar humildade e não soberba, mas a gente também não pode deixar o nome de Deus ser diminuído. Então, é um ponto. Alguém tem alguma dúvida sobre os anjos? Pastor, não, eu acho que Maria manda nos anjos ainda. Não, pastor, eu acho que os anjos subordinam Maria. Ficou alguma dúvida sobre isso? Não? O segundo ponto, que é um que a gente mais escuta e que a gente já resolve bastante: rogai por nós, defender a gente. Quem nunca ouviu falar? Maria, nossa advogada dos pecadores. Até no filme do Alto da Compadecida tem aquela cena clássica, né? Do Alto da Compadecida, que quando o João Grilo vai para o inferno, aí aparece Maria na frente e o João Grilo não vai para o inferno, porque Maria é a advogada e a intercessora. Irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer, 1 João, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, com letra maiúscula. A Bíblia deixa bem claro: se a gente errar, só tem uma pessoa que pode defender a gente. Não é Maria, não é José, não é Tiago, não é João, não é nenhum desses grandes homens e mulheres de Deus, não é Débora, não é Jael, não é nenhum desses grandes. A única pessoa que tem o poder de te defender e de te proteger quando você erra é Jesus Cristo, o justo. Apocalipse 5, 11 e 13. Irmãos, em nenhum momento a palavra de Deus menciona o nome de Aparecida ou de qualquer outro ser como defensor ou advogado perante Deus em relação aos nossos pecados. Muito pelo contrário, a Bíblia condena todo e qualquer culto que não seja direcionado a Jesus Cristo. Então a Bíblia, pelo contrário, além de ela não abrir brecha para você acionar o advogado, ela condena quem faz isso. A Bíblia fala: peraí, Jesus veio, morreu na cruz, o sangue dele foi derramado, ele se colocou na cruz do Calvário, como eu disse, Deus matou Jesus, permitiu Jesus morrer, para que Jesus pudesse salvar a gente. Depois ele ressuscita Jesus dos mortos, para que a gente pudesse ter contato com Jesus. E às vezes a gente tira Jesus desse lugar e coloca Maria, coloca o pastor, coloca a igreja. Não, existe um lugar que é só de Jesus. O único defensor é Jesus.
Eu estou aqui, irmãos, a Bíblia fala, você deve confessar o seu pecado para mim, o seu erro para mim, a sua falha para mim, mas não é para me te perdoar não, Du. É para me te ajudar como orientador, como intercessor, orando junto com você, para Jesus te perdoar e Jesus fazer esse papel. Então os irmãos ajudam uns outros, mas esse título espiritual de advogado, quem te defende é Jesus. Então a Bíblia fala que o único advogado é Jesus. Então quando você fala, Maria, rogai por nós, Maria nos defenda, Maria coloca o seu manto na frente, você automaticamente, você está ignorando o sacrifício de Cristo na cruz. Se Cristo veio e morreu por mim, se Cristo foi crucificado por mim, se eu preguei em armas espirituais, que a maior arma de defesa é qual, irmão? O sangue? O sangue? O sangue de Jesus. Alguém tem alguma dúvida sobre o poder do sangue de Jesus? Aí eu viro e falo, Maria vai com o manto na frente, São Jorge vai com a espada não sei aonde. Eu estou o quê? Tirando a minha fé de Cristo, eu estou desfazendo da obra da cruz do Calvário e estou indo altamente contra a Bíblia. Porque a Bíblia fala, só tem um advogado. Só tem um que se eu pecar, eu vou recorrer a ele. Só tem um que pode me ajudar quando eu minto, quando eu roubo, quando eu prostituo, quando eu caio, quando a minha fé diminui. Só tem um. E esse único um é Jesus Cristo. Então o título, Advogada dos Pecadores, é mais um título que não passa pela Bíblia. Se em algum momento, pastor, eu consegui achar na Bíblia que Maria é advogada dos pecadores. Se você conseguir achar, eu desafio você a achar. Se você conseguir achar, eu paro de pregar. Se além de Jesus tem mais alguém que tem esse poder, eu quero me curvar para esse alguém também. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, o seu Deus, ele só colocou um nessa posição de advogado. O único justo o suficiente. O único sem pecados. Jesus Cristo. O único ser no universo que nunca pecou foi Jesus. Existe um mito que Maria só teve um filho. Não. Maria teve no mínimo 6 filhos. A Bíblia é bem clara porque ela fala o nome de 4 homens e fala suas irmãs. Se ela cita o nome de 4, Tiago, Judas, esqueci o nome dos outros 2, e suas irmãs. 4 homens, irmãs no plural, no mínimo 2. Então Maria teve no mínimo quantos filhos? 7 com Jesus. Então fala o nome de 4 mais 2, com Jesus 7. Então no mínimo que ela teve foi 7. Entendeu? Então, Maria teve sim relação, Maria foi casada, Maria foi uma pessoa, como eu falei, como todos os homens de Deus, santos são todos aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Moisés pegou, Paulo assassinou, Moisés pecou. E por que Paulo é um homem considerado santo? Porque ele foi justificado pelo único advogado, Jesus Cristo. Esse que não perde causa nenhuma. Esse que seu marido, seu filho, seu familiar, esse que você estava perdido, é o advogado que não perde causa nenhuma. É o advogado fiel, Jesus Cristo. Amém? Pode perguntar aqui. Então, existem vários Judas. O Judas que traiu Jesus é um, o Judas da epístola de Judas é outro, e o Judas irmão de Jesus é outro. O nome Judas é um nome muito comum. Naquela época era um nome muito comum. É igual exemplo, aqui na igreja, Ana Carolina tem 2, Samara tem 2, deixa eu ver, mais qual é o nome? Vitória tem 2. Então é um nome muito comum, tipo assim, você chega, Eloá tem 2, a mim mais uma, João. Então é nomes assim, são muito comuns na época, entendeu? Então esse Judas era outro Judas, amém? Então, continuando. Você acha honesto para com Deus atribuir a outra pessoa um título que foi dado apenas ao seu filho, sendo que esse precisou sofrer horrores, morrer numa cruz para adquirir esse direito? Você acha justo eu virar e atribuir para outra pessoa, para Pedro, Tiago, João, Maria, qualquer outra pessoa, aquilo que Jesus fez na cruz por mim? Você acha isso justo com Deus, irmãos? Você acha isso justo com Jesus que foi na cruz do Calvário? Você toma Santa Ceia todo mês? Você acha justo com Ele? Ele ter feito essa obra todinha, Ele está no céu, descer do céu, para no final o Rony virar e falar assim: eu estou precisando de uma ajuda. O nome de Jesus está sobre todo nome. Não, Jesus não. Vem Maria, passa na frente. Não é
Não é correto, porque a obra de redenção foi consolidada em cima do nome, do sacrifício e do sangue de Jesus. Terceiro título que ela recebe. Eu falei, irmãos, é importante você saber isso, porque todo mundo aqui convive com alguém e você tem que saber abordar a pessoa, conversar com a pessoa. Às vezes o cara, Luciano, você não acredita em Maria? Eu acredito que eu não acredito. Como assim? Não, eu acredito, eu só não acredito da forma que você acredita, porque a Bíblia me ensina a acreditar assim. E está aqui o porquê eu acredito. Pode perguntar, pode falar. Eu queria, assim, só dar um exemplo de santo aqui, até que a gente nem abordou. A gente sempre fala, mas a gente esse ano não falou. Que foi. A minha blusa da Armada? Cosme Damião. Eu vi um post na internet da moça falando que Cosme, não sei se vocês conhecem a história. Cosme Damião era um médico, e eles andavam, né, na época de Jesus, fazendo muitos milagres. E só que eles foram perseguidos, se eu estiver errado, eles foram perseguidos, né? E foram brutalmente mortos. E as pessoas começaram a pedir milagres para eles depois de mortos, né? Eram pessoas que ajudavam, sim, não eram vivos, mas aí como eles foram brutalmente assassinados, eles eram irmãos, eram gêmeos, as pessoas, entre aspas, transformaram eles em santos, né? Então, assim, as pessoas fazem muito isso com pessoas que foram boas no Evangelho, né? Eles estão juntos, os santos pedindo isso e aquilo. E se você for procurar, todos eles têm uma história. Só que as pessoas, é mais fácil pedir para um santo, em algo que elas veem ali, do que pedir para Deus, né? Era isso que eu fui colocar. É igual falou, a culpa não é de Maria, não é de Cosme e Damião, a culpa é nossa, que o nosso coração ele busca idolatria. Quando Deus se denomina, ele fala o quê? Eu sou o Deus invisível. Mas vê que a todo momento, ele faz questão de dizer, eu sou Deus invisível. Você crê em mim e eu sou Deus invisível. Só que o ser humano, por essa dificuldade de crer, Deus no início do tempo, quando Moisés sobe, o que o povo faz? O bezerro de ouro, por quê? O povo quer ver, o povo quer tocar, o povo não quer caminhar pela fé. O povo quer alguma coisa para ele tocar. É igual que eu falei, aqui a gente não tem. Igual eu falei, a gente fez lá, igual lá, o pastor fez o ato profético de lançar a pedra e tal. Mas aqui a gente não tem nenhum que amuleto, tipo assim, aqui eu vou te dar isso daqui vai ficar na sua casa, velho. Você vai pendurar essa fita vermelha lá na sua casa, velho. Porque essa fita vermelha, quem chegar, Bruno, vai olhar a fita vermelha e não vai conseguir entrar. Não tem isso. Então é muito mais fácil que eu sincretizar a fé do povo do que eu ensinar o quê, irmão? O sangue de Jesus, ele é aplicado através da oração. Se você orou e você tem fé, não precisa de fitinha vermelha, não precisa de suco de uva. Já vi gente jogando suco de uva na entrada de casa. Você não precisa de nada disso. Você precisa de fé que Jesus está com você e você está caminhando com ele, amém? Então o terceiro ponto é, muitas pessoas ao procurar consolo e procurar consolação, elas vão até Maria. Eu falo do ponto de vista, todo mundo sabe, eu fui católico por muitos anos, então, várias vezes na minha vida, o quê? Por não conhecer Jesus, não conhecer a palavra, você está angustiada, a pessoa está nervosa, ela está aflita, ela vai buscar consolo em Maria. Eu, no meu caso, particularmente, eu era devoto de uma santa chamada Rita de Cássia. Então eu tinha o hábito de orar para Rita de Cássia, de rezar para Rita de Cássia, que era uma santa lá do meu bairro, onde eu era da paróquia. Então eu era muito devoto. O Douglas era até do bairro Santa Rita, então eu era muito devoto para essa santa. Então a gente tinha esse hábito que, ai meu Deus, ai Santa Maria, roga, ai me ajuda, consola o meu coração. Só que a Bíblia fala o quê? Em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí Salmos 9:9, Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. A Bíblia também diz, o Senhor está também num alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempo de angústia. Então a todo momento a Bíblia vem dizendo o quê? Que o Senhor, Salmos 14, versículo 6,
vos envergonheis o conselho dos pobres. Portanto, o Senhor é o seu refúgio. Então, de Gênesis a Apocalipse, eu vou ver Deus associado com refúgio. Então, quando eu prego para alguém que Maria consegue dar refúgio, igual eu falei, aonde tem isso na Bíblia? Porque se for partir para o que eu acho, eu posso achar o que eu quiser. Eu posso achar que se eu der um tapa na cabeça do Douglas, vai me dar sorte. Eu acho o que eu quiser. É por isso que eu comecei o estudo dizendo que se alguém falar, fale segundo as Escrituras. Então, por mais que eu tinha essa fé, por mais que eu era um católico convencido, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, tudo aquilo que eu acreditava não tinha fundamento. Quer ver uma coisa, né? O tema de hoje é para gerar polêmica. Eu quero ver você achar um purgatório na Bíblia. Eu já tive tanto medo do purgatório, eu quero ver você achar um purgatório na Bíblia. Não tem. Então nós temos que viver debaixo da palavra. Nós temos que saber, mais importante, expressar essa verdade com humildade e com amor. É o que eu sempre peço. O intuito não é a irmã Mônica, que é católica, sair ofendida, o irmão Gui sair daqui também se achando dono da verdade e desrespeitando a fé dos outros, mas ele precisa saber a fé dele, no que a fé dele é baseada, e se alguém, como um dia eu precisei de um refúgio, ele sabe falar: irmão, eu vou te mostrar o refúgio de verdade. Está em Salmo 91, o refúgio de verdade. É só um, o Senhor e debaixo das asas dele. Amém? Aí vou ler aqui, a respeitosa revista que eu citei lá no início, Salmos e Anjos, tem no seu próprio nome a palavra Salmo, mas parece que ela mesma esqueceu o Salmo 9 e o Salmo 91, porque em inúmeras passagens aparece claramente que o Senhor é o nosso refúgio. Então uma revista que tem o nome de Salmos, ela vem dizendo que Maria é o refúgio das pessoas, sendo que o lugar que mais fala que o Senhor é refúgio é no livro de Salmos. Seria como se não fosse trágico. Amém? Deus está falando com você? Sua fé está aumentando nessa noite? Oi? Fala. Tem, na verdade tem. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Você me lembra no final da aula? Eu vou chegar nesse ponto da veneração. Você me lembra no final. Vamos lá. Pode. Também quando as pessoas que acreditam vão pedir algum milagre cristão, geralmente elas falam: ah, se você é santo, você vê isso, eu faço isso. Eu vou chegar na promessa também daqui a pouco. Tá bom? Quarto ponto. Padroeira do Brasil. Ontem, um monte de gente no seu Instagram, no seu Facebook, gente foi a pé para Nossa Senhora Aparecida, de carro, de velotral, de joelho, de bicicleta, porque ela foi denominada padroeira do Brasil. Primeiro ponto. A Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. Então, como eu falei, a bula papal pra gente não tem validade. Então, o Papa decretou que ela é padroeira e intercessora do Brasil. Mas a Bíblia decretou que só Jesus intercede pelo Brasil. Amém? Então, vamos lá. Oi, meu amor, Deus te abençoe. Sendo coroada pela lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado dia 12 de outubro, que foi ontem, dedicando esse dia à devoção e veneração. Também nessa lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Eu vou fazer um paralelo aqui bem interessante. Irmãos, o Brasil é um país com um recurso hídrico, fantástico, com uma riqueza mineral, fantástico. O Brasil é um país que tudo que planta, dá. O Brasil é um país que tem tudo para ser uma potência de primeiro mundo. Tem petróleo, tem seringueira, aqui tem tudo, soja, boi, aqui tem tudo para ser um país rico. Aí eu pego um paralelo, um país chamado Israel.
que é no meio do deserto. E um país no meio do deserto que é chamado Israel. O país tem tudo, é uma potência econômica, país de primeiro mundo, é um país rico, é um país poderoso, é um ovinho. Você escuta falar de Israel, você acha que é uma coisa, é um ovinho no meio do deserto. Agricultura, Israel. Você vê que impressionante. Depois você lê em casa a carta do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando os povos decidem lutar contra Israel, ele fala assim: em 1948, vocês não deixaram aqui para morrer, cercado pelo povo da Palestina, e nós sobrevivemos até hoje. Aí esse Benjamin Netanyahu, ele lembra lá de trás da promessa que Deus fez para Abraão, que Israel ia prevalecer. Então você vê que Israel é uma potência mundial. Tem, irmãos, até hoje, me fala, eu sempre faço pergunta: quem aqui conhece um judeu pobre? Se tem um povo que tem fama de rico, é quem? Judeu. Qual foi o ódio de Hitler? A Alemanha quebrada e os judeus com dinheiro. Você vê que onde foram grandes mentes judias, você vê que os judeus é um povo rico, eles carregam a provisão, a prosperidade. Eles carregam o... Oi? Pode falar. Oi? Ele é judeu. Então você vê o quê? Vários judeus, eles têm uma provisão fantástica. Então eles se destacam. Não que não deve existir um judeu pobre, mas no meio deles, é um índice muito baixo de ter algum judeu pobre, porque a maioria deles carrega uma reverência, um temor que Deus é o Senhor e eles têm uma promessa. Então, peraí, Brasil ele tem uma padroeira, só que a Bíblia diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então quando a gente tira Deus do trono, tá ligado aqui? Quando a gente tira Deus do trono e coloca uma padroeira que o Papa instituiu, a gente está atraindo sobre o nosso país maldição acima de maldição. Por quê? Eu pego o Senhor e falo assim: o Senhor é a nação. Nós temos uma senhora, nós temos uma padroeira. Então, a Bíblia não diz bendita a nação cujo Deus é Aparecida, bendita a nação que ama Aparecida, não. Bendita a nação que coloca o Senhor como o rei dela, como o soberano dela, como o padrinho dela, como o pai dela. Então o que o Papa falou com todo respeito, para mim não me importa. O que me importa é que a minha Bíblia diz, Salmo 144, versículo 15, que bendita a nação cujo Deus é o... Então quando o povo brasileiro ele não faz isso, muitas das vezes nós atraímos maldição para o nosso país por desobedecer o Senhor. Nós tiramos o Senhor do lugar de direito dele. Nós tiramos o Senhor do lugar que Ele se colocou. E falou: não, Senhor, pode ficar tranquilo, não precisa cuidar do Brasil não. Porque a gente tem uma santa brasileira, entendeu? Ela é moreninha igual nós, então aqui o Senhor é isso, é lá de Israel, para lá, não sei onde o Senhor é. Não, eu quero a minha santa. A minha casa tem lá a minha santa. Então quem cuida aqui é ela. E pode ver que tem pessoa, até entrando um pouquinho no valor da devoção, não é devoção, porque a pessoa ela fala muito mais com os outros que com Deus. Na minha família, o quê? Eu particularmente, eu rezava muito mais com a Santa Rita do que com a Deus. Eu era muito mais devoto dela do que de Deus. Então isso é importante a gente saber, que muitas das coisas, olha só, Salmos 33, versículo 12. Pois quem escolheu como Senhor da nossa nação foi o povo dele. Então peraí, é a gente que escolhe como povo quem é o nosso Senhor. Então o feriado, a Constituição da República, ela pode dizer o que ela quiser. Ela pode dizer o que ela quiser. Mas para mim, para você ontem, foi o dia do Senhor. A Bíblia não fala em momento nenhum dia que São João e Maria fez. A Bíblia fala o dia que o Senhor... Quem fez o dia de ontem? Quem fez? Então se quem fez o Senhor, quem fez foi o Senhor. Então o dia de ontem foi do Senhor. Então você vê um monte de gente o quê? Isso não é devoção. Você sair a pé daqui, de bicicleta, de joelho, para parar lá em São Paulo, isso não é devoção, isso é adoração. Por que colocaram o dia das crianças no dia da Nossa Senhora? Então, na verdade, é porque eles têm essa cultura dela ser a mãe do Brasil, então automaticamente associa a figura de mãe com criança e botar o dia das crianças junto. Entendeu? É igual, exemplo, o dia da reforma protestante, colocar o dia das bruxas junto. Mas mais pra frente explica isso. Pergunta, Vitória. Tá? Vamos lá, só continuando.
em uma expressiva parte desse país, que se diga de passagem, a parte que ainda sustenta este país de pé em questões espirituais é quando nós oramos pela misericórdia e nós declaramos em alto e bom som que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor do Brasil. Então, da mesma forma, a gente tem que reunir, por isso que eu falo, gente, a nossa oração, ela atinge nações. Então, quando a gente reúne aqui para declarar que o Senhor é o Senhor do Brasil, a gente está derrubando maldições. Porque em outros lugares, a gente declarando que o quê? Que o Brasil tem uma senhora, que o Brasil tem isso. Não, o Brasil ele tem um Senhor. Amém? Todo mundo está entendendo? Você gosta mesmo de aprender? Quem gosta de aprender, dá uma glória a Deus. Posso trocar o culto de ensino pelo culto do mistério? Não? Então amém. Então vamos continuar estudando. Vamos lá. Quinto ponto. Fiéis fazem pedidos, promessas e orações a ela. Quem nunca fez uma promessa para o santo? Quem nunca fez? Todo mundo já fez. Então, primeiro ponto. Todo mundo aqui já fez, igual minha mãe, 7 anos entregando bala. Todo mundo já fez alguma promessa. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. É o que igual eu falei, um estudo, Douglas, vai entrando dentro do outro. Então eu não preciso frisar o poder do nome de Jesus, porque eu fiquei outro dia 1 hora explicando o poder do nome de Jesus. Então por isso que é muito importante, irmãos, você está vindo, você está em sequência vindo, porque para você compreender, você vem na aula do nome de Jesus, não é? Então quando a gente fala do nome de Jesus, a sua mente associa tudo que eu expliquei sobre ele. Então olha que interessante. João capítulo 14, versículo 13. Tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então qual é o segredo? Eu peço no nome de Jesus para o Pai ser glorificado no Filho. Agora, se eu peço no nome de outra pessoa, eu estou desfazendo de Deus. Porque quando eu peço o nome de Jesus, o Hélio vem aqui na frente e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero uma cura. E ele é curado. O nome de Deus está sendo glorificado através do nome do Filho pela obra da cruz. Mas quando eu peço em outro nome, eu tiro a glória de... E se tem uma coisa que é proibido e é um pecado mortal, é tirar a glória de Deus. Herodes foi comido de bicho, porque já viu aquela musiquinha? E quem ainda não der glória a Deus vai ser comido de bicho. Aquela música é uma passagem bíblica porque Herodes ele rouba a glória de Deus. E ao roubar a glória de Deus, ele é comido de bicho. Então a gente não pode deixar nada e nem dar a glória de Deus para ninguém. Então todo pedido é feito no nome de Jesus. João 14, 15. Bom, se devemos guardar os mandamentos, precisamos relembrar que a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que não devemos ter outros deuses diante dele, e nem fazer para nós imagem e nem semelhança alguma. Olha só, o Novo Testamento diz, se a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos. Qual que é um dos mandamentos? Não fazer imagem nem escultura. Então, se eu não devo fazer imagem nem escultura, automaticamente eu estou desobedecendo uma ordem de Deus e eu não estou amando a Deus, porque Deus pede para a gente não fazer. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Então, peraí, voltando lá atrás, que algumas pessoas buscam refúgio e consolo em Maria. Aqui está dizendo o quê? Quem é o nosso Consolador? Espírito Santo. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai te dar o Consolador. O seu Consolador é o Espírito Santo. O Du pode ser usado para consolar o Bruno, mas ele está sendo usado pelo Espírito Santo no ministério da consolação. Barnabé na Bíblia, ele era um consolador, porque Deus usava ele para motivar, para animar, para levantar líderes. Amém? Então vamos lá. Quem rogará ao Pai por um consolador? Maria Aparecida? Não, Jesus. Então esse ministério de intercessão, ele está envolvido com Jesus. Quando escrevíamos essa abordagem de acordo com a vontade de Deus, não sabia se abriríamos ou fecharíamos esse tópico, com as duas referências abaixo, mas é muito interessante a gente colocar ela. Olha só, os católicos dizem que Nossa Senhora Aparecida não tira o lugar de Deus, e sim é apenas uma mediadora que eles têm reverência. Mas olha só, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Ninguém vem ao Pai a não ser por...
consegue chegar no pai. Se não for, por mim. Ah, mas fala com a mãe que o filho atende. Fala com a mãe que mãe que pede que o filho não atende. É que a gente fala direto. O Bruno tá com dor de dente. Ele chega lá no dentista. O dentista está ocupado. Você vai deixar a mãe dele te atender? Ah, por quê? É mãe dele. Você tá com um problemão. Você precisa conversar comigo. Aí você vai chegar lá, eu preciso do pastor. Não, fala com a dona Lúcia, que ela falando com a dona Lúcia, vai falar com o pastor. Fala com a minha mãe, não quer falar comigo? Lógico que não. E por que na sua vida espiritual, você vê muitas pessoas o que não? É só falar com a mãe que está resolvido com o filho. Eu vou lá, vou pegar o videogame do Bruno, falei com a Marilda, não falei com o Bruno, vou arrumar problema. Eu vou lá na casa do Douglas, vou pegar alguma coisa na casa do Douglas, sem falar com o pai do Douglas, falo com o pai do Douglas, eu falo com o Douglas. Então, irmão, se a gente que é humano, a gente é assim, você quer pegar o Deus Todo-Poderoso, Santo, Eterno, e colocar como se ele fosse uma criança de 10 anos? Isso não é diminuir demais Deus, Paulo? Eu queria tratar Deus como se fosse um menino. Fala com a mãe dele. Marildo, o Bruno não tá me respeitando não, Marildo. Aqui, o Bruno não tá fazendo o que eu tô pedindo. Pelo amor de Deus. Deus, já que você não tá fazendo, pera aí, Deus. Vou falar com a sua mãe. É a Eloá, por acaso? A Eloá não te respeita, você faz o quê? Eloá, vou falar com o seu? Eloá, vou falar com a sua? Aí Deus também. Eu estou aqui orando. Já que Deus não quer me dar a cura, já sei. Vou falar com a mãe dele, que lá no céu Maria vai vir com um currião e vai falar com ele. Irmão, pelo amor de Deus. Racionalmente, você não tem base bíblica. E nem se você for pensar. A Bíblia fala que Deus é eterno. Que antes que houvesse dia, ele já era. Que não há ninguém que possa se livrar das suas mãos. Operando Deus sem impedirá. Como eu vou pegar a Glorinha e colocar Deus numa posição como se fosse o Eric? Ô Eric, senta aí. Ah, não vai sentar não, Eric? Não vai fazer o que eu quero não? Pera aí que eu tô ligando pra Ney agora. Irmão, não tem base. Eu tô falando de Deus, do Todo-Poderoso. Não tem como você tratar ele como se ele fosse obedecer. E a Bíblia fala que tudo que é pedido é no nome dele e que não tem forma de chegar a Deus a não ser por ele, Luciano. Jesus veio para abrir caminho para Deus. Aí eu vi e falo, então se tinha outros caminhos, como é que Jesus veio e morreu? Não precisava, eu ia em outros caminhos. Então ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Deus de Adão até o último ser humano, consegue chegar em Deus, se não passar por Jesus. Pode falar. Que Deus é o único, Jesus é o único intercessor, eu vou chegar. Calma, já sei até o versículo de cor. Amém? Eu lembro desse versículo, vamos lá, já vou chegar. Amém? Você ia falar que Jesus é o único intercessor? Ah, perdão, acho que você leu o versículo, desculpa, pode voltar. Ah tá, pode falar. Tipo assim, quando eu nasci assim, minha mãe consagrou para ela consagrou. Fala. Assim, realmente o que ela pediu, aconteceu. Vamos chegar em promessas e milagres atribuídos a santos. Vamos chegar. Calma, não vai chegar. Em promessas e milagres. Calma, vamos chegar. Calma, vamos chegar. Você guarda, promessa e milagre. É o próximo tópico. Só encerrar isso aqui que eu vou chegar nessa pergunta. Pastor, mas quando eu nasci, minha mãe até colocou Vitória Aparecida. Que aconteceu que ela queria engravidar, ela prometeu se ela engravidasse. Até o irmão dele, David Aparecido. Tem até um homem que tem nome de santo por causa disso. Calma, vamos chegar. Só encerrar aqui o tópico. Amém? Então, só para a gente entender. Chegando no que é a vitória, um pouquinho antes da vitória. 1 Timóteo capítulo 2. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Deixa eu te explicar isso. Presta atenção. A gente conversa com quem está? Com quem está? Vivo. A Bíblia de Deuteronômio, ela condena ela, é a necromancia. O que é a necromancia? Falar com gente? Morto. Todo mundo na Bíblia morto? Todo mundo morreu. Você lembra disso? Não. Quem foi o único que ressuscitou no terceiro dia? Jesus. Mas Lázaro também ressuscitou. Mas você morreu de novo. Morreu de novo. Lázaro ressuscitou no terceiro dia, mas morreu de novo.
Então o único que ressuscitou para a vida eterna, mas ele não morreu. Ele não morreu. Ninguém sabe. Enoque e Elias não. Subiu, não morreu. Elias não subiu. Não, quem não sabe é Moisés. Ninguém sabe que Moisés está vivo ou morto. Moisés, está falando de Enoque. Moisés, ninguém sabe se está vivo ou morto. Elias e Enoque está vivo. Então tem a dúvida rapidinho. Quem são as testemunhas do mundo? Se é Enoque e Moisés, se é Enoque, Moisés e Elias. Quem são as testemunhas do muro de Jerusalém lá em Apocalipse? Então, quem tem essa dúvida é Moisés. Tem gente que fala que Moisés está vivo e ele fala que Moisés está morto. Agora Enoque e Elias não, está vivo. Então, só Jesus foi o que morreu na grande e ressuscitou. Então, peraí. Foi a partir do momento que eu sou católico, eu viro e falo com São João, eu estou praticando um espiritismo. Porque se eu falo do João e João está morto, se eu falo do Pedro e Pedro está morto, então Maria, ela não ressuscitou. Ela viveu uma vida santa, foi uma mulher de Deus, viveu milagres, mas ela morreu e hoje ela está no lugar onde todos os santos de Deus estão e onde nós também estaremos como santos de Deus, amém? Mas, hoje, Paulo, ela não está viva. Então, o único mediador entre Deus e os homens, como fala em Timóteo, é Jesus Cristo. Porque é o único que está vivo. Alguém tem dúvida que Jesus está vivo? Alguém tem alguma dúvida que Jesus está vivo? A Bíblia fala que ele vive e reina para sempre. Então eu só posso ter como mediador alguém vivo. Se eu estou conversando com alguém morto, eu estou fazendo espiritismo. Eu estou fazendo necromancia. Eu estou invocando morto. Então, tipo assim, qual é a diferença de eu conversar com Maria e pedir para conversar com meu pai que morreu? Com a minha avó, com a minha tia, igual o Rony. Ah, pastor, já que é para conversar com alguém morto, quero conversar com meus irmãos que eu perdi esse ano. Já que eu tenho acesso ao mundo dos mortos, que não. Mas já que eu vou falar com a mãe de alguém, não, você vai falar com a sua. Todo respeito. Se você falar com a mãe de alguém, você vai ter que falar com a tua mãe. A sua. Mãe, me ajuda aí, conversa comigo. Está entendendo? Então, biblicamente, a Bíblia não te dá base para falar com ninguém morto, porque o único mediador é Cristo que está vivo. Mas se fosse para mim falar com alguém morto, eu ia querer invocar um monte de gente para conversar. Eu queria chamar ela a dar, você fez isso, velho, sai daí. Está entendendo? Então não tem lógica esse acesso ao mundo dos mortos, porque o único mediador é Jesus Cristo que está vivo, amém? Amém. Irmãos, o último ponto para a gente ter aula hoje. A revista atribui, e o catolicismo, a Maria como uma santa milagrosa. Foi o que a Vitória falou. Eu vou contar uma experiência particular minha, que alguns já sabem. Não foi com Maria. Quando eu era novo, eu tinha uma carne esponjosa no nariz. E quando eu fui adulto várias vezes, quando eu fui adulto, eu fui operar a minha amígdala. E a carne esponjosa eu não precisei operar. Por quê? Me levaram, minha família também tinha uma vertente muito forte no espiritismo, me levaram lá pro lado de Mercedes, lá, esse canto seu lá. Me levaram para um canto de lá, e lá tinha um senhor que operava com o espírito de Dr. Fritz, e de fato, o cara riscou meu nariz, não cortou, não fez nada, Glorinha. O cara riscou, rabiscou meu nariz, fez uma reza, e a carne esponjosa sumiu. E você vê várias pessoas que conscientemente, não, eu rezei para Maria, eu fiz uma promessa para Maria, eu fui daqui em Aparecida a pé e quando eu voltei, meu marido parou de beber. Então, tem N coisas, N situações que vão te dizer que Maria operou alguma coisa, ou igual no meu caso, Dr. Fritz, não, eu acendo vela todo dia, porque depois que eu comecei a acender vela para ela, eu parei de brigar com meu marido. Presta atenção, irmãos. Vamos lá. Primeiro ponto. Martinho Lutero, ele fala uma frase seguinte: ainda que faça chover milagre todos os dias, se não estiver na Bíblia, rejeite. Então o primeiro critério não é o que aconteceu ou o que não aconteceu. O primeiro critério é o que a Bíblia diz sobre isso. Então a Bíblia coloca que só Jesus recebe glória, que só Jesus é intercessor, só Jesus é o caminho. Por mais que deu certo, não quer dizer que eu estou. Não é porque deu certo que eu estou?
Que eu estou certo. Então, a aula toda eu te falei que só tem um caminho, só um intercessor, só um tudo. Então não é porque a Cleusa queria engravidar, ela fez uma promessa para Maria, a Vitória nasceu, que está certo. Deu certo, mas não está certo. Amém? Amém? Tanto é que uma fonte só pode jorrar água doce e água salgada. Quem já foi na igreja católica e viu a imagem de Maria lá? Quem já foi no centro e também viu a imagem? Então peraí, que negócio é esse? Quem já foi na igreja e viu a imagem de São Jorge? Quem já foi no centro e viu a imagem de São Jorge? Peraí, que negócio é esse? Eu nunca fui no centro. Então, mas quem foi já viu? Eu já vi. Ué, mas que negócio é esse? Ou é de lá ou é de cá, ou é da macumba ou é de Deus. É verdade? Oi? Pastor, no centro eles cantam o Pai Nosso e o Ave Maria. Então, aí eu vou te falar, existe coisa, vou te dar um exemplo. Muitas pessoas às vezes, você crente ora o Pai Nosso? Ora, o Pai Nosso ele é bíblico, ele está na Bíblia. Então o Pai Nosso é bíblico. Eu não abro mão do Pai Nosso, porque no centro canta. Mas tem Ave Maria na Bíblia? É algum versículo, Ave Maria, cheia de graça, rogai por... Não tem, por isso que eu estou te falando, é uma questão de Bíblia. Não tem. Não tem, ninguém já achou alguém pedindo alguma coisa, alguma reza com Maria, alguém pedindo, ou operando alguma coisa na Bíblia? Jesus não, de Gênesis e Apocalipse. Eu vejo Jesus curando, Jesus operando, mas você já viu Maria fazendo algum milagre na Bíblia? Não vi. Se fosse dizer, era mais fácil acreditar em Paulo, que Paulo ainda operou milagre. Maria não operou milagre nenhum, entendeu? Então vamos voltar aqui. Então, Vitória, João 8,44, a Bíblia vem dizendo o quê? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos do vosso pai. Ele foi homicida Deus do princípio e não vos firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Presta atenção, a Bíblia vem dizendo o quê? O diabo ele profere mentiras. Então ele faz, o diabo ele tem um poder, lembra que eu falei lá atrás, sobre os anjos, o poder que o diabo tem, ele profere mentiras. Então o que o diabo quer? Roubar a glória de Deus. Então ele pega Maria, ele pega João, tem gente que adora vaca. É ou não é? Tem país que o Deus dele é o quê? Vaca, rato. Olha só, o cara deixar o Hélio de ajoelhar perante Deus poderoso e ele ajoelha perante um rato. Olha o que o diabo faz com o ser humano. É ou não é? Nós vimos uma reportagem na Índia, o cara, o Deus rato, o cara lá ajoelha lá, tem um monte de rato solto correndo em cima dele. O cara ajoelha perante uma vaca, que a vaca é sagrada. Olha o que o diabo faz com o ser humano. Lá o cara tira, o cara deixa de orar o Senhor e vai lá, a santa vaca. Tem pessoa que faz tudo. Então o diabo ele profere mentira. Então, para o diabo fazer você acreditar num santo, você vai acreditar em rato. Tem pessoa que idolatra o rato. O ano do rato na China, o ano disso lá, e não sei o que lá. Então, mentiras. O diabo profere mentiras. Segundo ponto. Porém, Êxodo 7:22, para quem estiver anotando. Porém, os magos do Egito fizeram mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Êxodo 8:7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Agora eu podia estar no Egito, não tem mais medo de rã. Foi aquela época da praga, a rã apareceu e morreu. Agora está tranquilo. Então, a todo momento a Bíblia vem falando o quê? Que o diabo, ele tem um poder de cópia. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de... Tessalonicenses 2:9. E esse cuja vida, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras. Então a Bíblia fala o quê? Que o diabo ele opera poder, sinais, prodígios e mentira. Então peraí, a irmã Luana está desesperada, o Brian está doente, ela trouxe ele para mim, eu orei por ele, e não foi vontade de Deus curar o Brian. Às vezes Deus tem com o Brian, passa por uma enfermidade, por um problema, ao final ela desespera, eu vou lá, no Exu, não sei da conta, e ele vai curar meu filho. E de certa forma, o diabo ele tem um poder. E a Bíblia diz isso bem claro, sinais, prodígios. A Bíblia fala em outra passagem de Mateus o quê? Muitos escolhidos, seriam enganados com sinais, prodígios, que o diabo ia operar. Muita gente
de Deus. É bonito demais, cura demais, ora demais, e é o diabo. Então, Vitória, a gente enquadra nisso. O diabo, sim, ele opera sinais, ele opera prodígios. Eu vivi um sinal no meu corpo. Várias pessoas aqui viveram um sinal no seu corpo, uma cura, uma provisão financeira, mas isso não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, a Bíblia vem dizendo que os magos do Egito, com seus encantamentos, faziam a mesma coisa e o coração do povo endurecia. Aí eu quero abrir parênteses para quê? Para o movimento carismático, que ele tem se assemelhado a gente. Um colega meu, ele foi num culto carismático. Ele, rapaz, é igualzinho culto de crente onde eu fui. Na missa o pessoal ora em línguas. O pessoal cai no poder na missa agora. Aí que eu falei, irmão, isso é sério. Ele chegou perto e falou assim, rapaz, de repente vem um movimento, Maria vem tocando. Meu irmão, isso é sério, gente de Deus. E de repente tomou a boca e falei, eis que sou Maria, estou no meio de vós, e te digo nessa noite, profecia. Isso é sério, não é brincadeira. Na hora que ele me falou, por quê? Começou o que, Bruno? A imitar, peraí, Deus faz a praga das ondas acontecer? Faraó, os magos, ó aqui, ó, tirando no chão. Moisés joga o cajado no chão, transforma em cobra. Os magos do Egito, debaixo do poder do diabo, mas também transforma em cobra. É o joio e o trigo. O diabo a todo momento tenta imitar. Pode falar, cara. Sim, mas aí, quando... Fala mais alto que o meu. Minha mãe fez a promessa, que o realmente mentira, mas assim, qual a permissão de Deus? Foi a vontade de Deus? Ou se foi o diabo e ele entrou virando a minha vida? Quê? Porque minha mãe fez uma promessa que eu não fui carregada, né? No período que ela levou lá. Sua mãe fez uma promessa que seria normal. Ô Douglas, a promessa era que eu estou com direitinho. Não, passou. Foi tipo assim, que eu tinha 7 anos, rapaz, que eu quero criança, mas não foi isso. Até 7 anos? Realmente, eu não. Ai, não, agora eu vou lá no centro do meu braço. Tá cheio de... Eles enganaram sua mãe ainda, olha só. Com 7 anos eles gastam dinheiro. Então, deixa eu falar, porque agora entra a parte que eu ia falar. Que geralmente, quando a gente pede alguma coisa ao santo, né? Ele, entre aspas, ele de alguma forma ele cobra. Porque se você for colocar assim, se você fizer isso, eu acendo tantas velas. Quando se for na igreja católica. Se for na macumba, aí você oferece uma coisa na esquina. Então, vai entrar no ponto, então tu vai encerrar. O seu ponto é o seguinte. Realmente, como no meu caso, no futuro eu descobri o quê? Que a minha saúde, eu ia ficar enfermo, Deus falou isso comigo, e eu entendi o quê? Que lá atrás, a minha saúde foi uma porta de legalidade. O caso do irmão Daniel, ele conta sempre, o sapinho, que, seu pai, que levaram ele no centro para ele parar de beber, ele parou de beber e começou a fumar crack. Então, tipo assim, o diabo ele dá com a mão e tira com as duas. Então ele tirou a carne esponjosa do meu nariz, mas com o acesso que ele teve à minha saúde, ele ia destruir o quê? A minha saúde inteira. Então quando você vai no centro e leva um dinheiro, você acha que um shopping espiritual, que a pombageira vai comprar vestido no mundo espiritual. Não, ela quer acesso à sua vida financeira. Ela quer acesso ao seu filho, ela quer acesso à sua casa. Então, Vitória, no seu caso é um caso igual ao meu, não foi Deus, foi o diabo. Mas aí eu tinha coisa, né? Não, você tem que tinha, era criança. Aí Não, aí quando você se converteu, toda maldição é quebrada. Exemplo, eu fui entregue lá para santo tal. Quando eu me converto, aquilo ali é quebrado no mundo espiritual. Por isso que eu falo, os irmãos, pastor, tem gente que depois de grande fez papo com pombagira, fez promessa. Pode ver que tem um momento que a gente vem quebrando isso tudo. A gente vem quebrando isso tudo. Uma coisa que não tem nada a ver, assim, mas tem a ver. Por exemplo, e a praga que eles falam de mãe de volta e tal? Quando a gente se converte, aquilo é quebrado ou não? Quebrado, toda maldição é quebrada. Tá, porque eu já ouvi falar que você tem que pedir sua mãe, sua avó pra retirar. Não. A autoridade maior é de Cristo. E só a primeira pessoa morreu? Então, não existe isso. Em Cristo, todas as maldições foram quebradas. Então, só para você entender, esse título de milagrosa, a Bíblia em momento nenhum define ela como milagrosa. A Bíblia em momento nenhum fala um milagre que Maria fez. O único que opera milagre é Jesus. O diabo ele trabalha muito em torno disso. Em geral, o quê? Como eu falei, o que o diabo puder desviar o foco do Rony, se o diabo puder fazer o Rony acreditar que essa caixa de som faz bem para a casa dele, o Rony não adorar a Deus, o diabo vai fazer isso.
de bezerro de ouro? Deus tirou o povo do Egito, Deus abriu o mar vermelho. Na primeira oportunidade, o diabo soprou no meio do povo, o povo fez o quê? Um bezerro de ouro. Então, não é igual eu falei, no Antigo Testamento tem vários momentos, nos dias de hoje, várias experiências, que eu fui lá e psicografou. Irmãos, presta atenção, o mundo espiritual está disponível. Então, se eu for num lugar, não, estava só o Luciano e o Renan, não estava só o Luciano e o Renan, estava o diabo, estava os anjos. Então, se o Renan morrer e for num lugar, e se o Renan morrer e o Luciano for num lugar, vai ser psicografado tudo que eles conversaram, porque dentro do seu quarto, não está só você, Deus está ali, os anjos estão ali, o mundo espiritual é descortinado para tudo. Então, igual a Vitória perguntou, milagre, já aconteceu na minha vida, já aconteceu com meu amigo que ajudou a fazer a apostila, já aconteceu com todo mundo, no espiritismo, no catolicismo. Mas o milagre, que a glória não é de Deus, a glória é de quem? A glória é de quem? Se é dele, por ele, para ele todas as coisas. Se o Wellington foi curado e não foi pelo único caminho que é Jesus, pelo nome de Jesus, é uma cura que não glorifica o nome de Deus. Então é necessário, irmãos, pode encerrar. É necessário, irmãos, a gente não ter essa dúvida. Jesus é o único caminho. E com muito amor, com muita sabedoria, nós temos que saber comunicar essa verdade para os nossos irmãos que não estão guardando o mandamento do Senhor e estão fazendo imagem e escultura. Para os nossos irmãos que estão se